O rancho surgia no horizonte como uma lembrança que ninguém queria encarar. No território do Arizona, terras abandonadas não eram raras, mas aquela carregava algo diferente, em um silêncio pesado, quase atento, como se o próprio solo observasse quem se aproximava. Cercas partidas se inclinavam sob o peso dos anos, parecendo soldados velhos demais para continuar em pé. A casa principal rangia mesmo sem vento, madeira seca reclamando da solidão prolongada. Samuel Crowe avançava devagar, montado em um cavalo igualmente cansado. O sol se escondia atrás das colinas, tingindo o céu de tons queimados, e cada passo aproximava Samuel de algo que ele havia evitado por anos. O rancho não o recebia. Tampouco o expulsava. Apenas estava ali, esperando. Ele desmontou próximo ao celeiro, avaliando o lugar com olhos marcados por noites mal dormidas e estradas longas demais. Samuel não era mais o homem que partirá dali anos antes. O corpo carregava o peso do trabalho duro e da derrota, e o rosto, sulcado pelo tempo, denunciava escolhas erradas e oportunidades desperdiçadas. Havia fracassado em quase tudo que tentará desde que abandonara aquela terra. O vento atravessou o vale, levantando poeira e fazendo as tábuas soltas da varanda gemerem. Samuel sentiu um arrepio que não vinha do frio. Era como se o rancho tivesse memória, e não tivesse esquecido sua ausência. A natureza ali não era neutra. Observava, julgava, aguardava. Ele caminhou lentamente pelo terreno. O poço ainda estava de pé. O curral, vazio, parecia um esqueleto à mostra. Nada ali prometia conforto ou redenção. Ainda assim, algo mantinha ali, imóvel por alguns instantes, respirando o ar seco e carregado de passado. Samuel Crowe era um homem sem destino naquele momento. Errante por anos, pulando de trabalho em trabalho, sempre partindo antes que qualquer coisa criasse raízes. Agora, parado naquele chão rachado, entendia que aquele lugar representava tudo que ele tentará fugir: responsabilidade, permanência e memória. O rancho não oferecia perdão. Mas também não oferecia alternativa. O pai de Samuel acreditava que a terra podia ser domada pela força da vontade. Um homem duro, silencioso, que acordava antes do sol e só descansava quando a noite já tomara o céu. Para ele, aquele rancho era mais que propriedade, era prova de que um homem podia construir algo duradouro mesmo no coração de um deserto hostil. Samuel crescerá vendo aquele sonho consumir tudo. O pai investira cada gota de suor, cada centavo, cada esperança naquele pedaço de chão. Mas a terra exigia mais do que ele podia dar. Secas, perdas de gado, vizinhos hostis. Ainda assim, o velho nunca desistiu. Morreu acreditando que, um dia, o rancho prosperaria. Com a morte dele, o sonho morreu também. Samuel herdou não apenas a terra, mas o peso de um ideal que nunca fora seu. Jovem demais para entender, orgulhoso demais para admitir medo, ele fez o que muitos fariam: partiu. Abandonou o rancho à poeira, às pragas e ao esquecimento. Disse a si mesmo que o mundo era grande demais para ficar preso a um erro herdado. Anos se passaram. O mundo não foi gentil. Trabalhos mal pagos, promessas vazias, noites solitárias em acampamentos improvisados. Cada fracasso empurrava Samuel um pouco mais para longe da esperança. Até que, finalmente, não havia mais para onde ir. O retorno não foi movido por saudade. Nem por ambição. Foi movido pela ausência de opções. O rancho era tudo o que restava. Uma herança que ninguém queria, mas que ainda existia. Enquanto observava a casa decadente, Samuel sentiu uma pontada de culpa que nunca o deixará de verdade. Talvez tivesse abandonado mais do que terra. Talvez tivesse abandonado a única chance de se tornar alguém diferente. Mas arrependimento não reconstruía cercas nem enchia celeiros. Ele estava ali agora, não para reviver o passado, mas porque o presente o havia encurralado. Samuel caminhava em direção aos algodoeiros que marcavam o limite da propriedade quando algo interrompeu o silêncio. Não foi som, foi movimento. Um deslocamento sutil entre as sombras das árvores, rápido demais para ser o vento.
Ele parou instantaneamente. A mão foi até o rifle, não em gesto agressivo, mas por hábito. No território do Arizona, hesitar podia ser fatal. 4 figuras surgiram lentamente entre os troncos. Mulheres. Apache. Avançavam com cautela, passos medidos, mantendo distância respeitosa. Usavam roupas gastas pela viagem e pelo tempo, e seus rostos mostravam cansaço profundo, mas nenhum sinal de submissão. A mais velha seguia à frente. O olhar era firme, direto, sem desafio. As outras se posicionaram de forma quase instintiva, uma observava o terreno ao redor, outra avaliava as estruturas do rancho, a terceira mantinha-se próxima da mais jovem, que segurava um pequeno embrulho contra o peito. Samuel sentiu o coração acelerar. Histórias que ouvirá em cidades e acampamentos vinham à mente, quase todas exageradas, quase todas carregadas de medo. Ainda assim, aquelas mulheres não pareciam ameaças. Pareciam sobreviventes. Ele não levantou o rifle. Mas também não o soltou. O ar entre eles ficou denso, como antes de uma tempestade. Nenhuma palavra foi dita por longos segundos. O deserto parecia conter a respiração junto com eles. Samuel notou algo que o desconcertou: dignidade. Apesar da fadiga evidente, elas mantinham postura ereta, atentos a cada detalhe, como quem já aprenderá que descuido custa vidas. Não eram mendigas. Não eram fugitivas em pânico. Eram mulheres que haviam chegado longe demais para se render ao desespero. A irmã mais velha deu um passo à frente, devagar, deixando claro que não carregava a arma visível. Quando falou, sua voz era calma, firme, carregada de peso e clareza. Ela explicou que a aldeia delas fora destruída após conflitos recentes. O grupo se dispersara. Algumas não sobreviveram. Outras seguiram caminhos diferentes. Elas haviam caminhado dias, talvez semanas. O inverno se aproximava rápido demais para mulheres sozinhas no deserto. Não houve lamento exagerado. Nenhum pedido desesperado. Apenas fatos. Disse que não buscavam caridade. Não pediam proteção gratuita nem piedade. Queriam trabalho. Queriam abrigo temporário. Em troca, ofereceriam esforço, lealdade e respeito. Entre o povo delas, explicou, sobreviver significava contribuir. Quem não trabalhava, não ficava. Samuel escutou em silêncio. Cada palavra parecia pesar mais do que a anterior. Ele sabia o que o inverno fazia com quem ficava exposto. Negar aquele pedido não seria apenas uma decisão prática, seria uma sentença. O rifle em sua mão pareceu subitamente pesado demais. Ele olhou novamente para o rancho. Terra vasta, quase inútil nas mãos erradas. 4 mulheres cansadas, mas vivas, diante dele. Pela primeira vez desde que retornará, Samuel sentiu que o lugar exigia algo dele, e não força, mas escolha. O silêncio se estendeu mais uma vez. O deserto aguardava. Samuel respirou fundo. Ainda não respondeu. Mas naquele instante compreendeu que, qualquer decisão que tomasse, sua vida jamais seria a mesma. Samuel foi o primeiro a se mover. Sem dizer nada, virou-se em direção ao poço antigo, rangendo a manivela enferrujada com esforço. O som metálico ecoou pelo terreno silencioso enquanto a água subia, escura no início, depois claro o suficiente para refletir o céu que escurecia. Ele encheu um balde de madeira e voltou lentamente, atento a cada gesto das mulheres. Colocou o balde no chão, a uma distância respeitosa, e recuou 2 passos. Nenhuma ordem foi dada. Nenhum pedido. Apenas a oferta. As mulheres se aproximaram com cuidado. A mais velha fez um gesto breve com a cabeça, um agradecimento contido. Elas beberam em silêncio, cada uma tomando apenas o necessário. Nenhuma gota foi desperdiçada. A mais jovem molhou os lábios, depois fechou o pano que envolvia o balde com cuidado, como se estivesse lidando com algo sagrado. Samuel observava tudo. Aquela disciplina falava mais alto que discursos.
Homens que ele conhecera em estradas e acampamentos desperdiçariam metade da água sem pensar duas vezes. Ali, cada gole era medido. Cada gesto, consciente. Ele percebeu então que aquele simples ato e oferecer água havia criado algo novo. Uma ponte frágil, quase invisível, mas real. Não era confiança ainda. Era reconhecimento mútuo. Um acordo silencioso de que nenhum dos lados pretendia agir como inimigo. O sol descia rápido, e o frio da noite já começava a se insinuar. Samuel sentiu um peso estranho no peito. Pela primeira vez desde que retornara ao rancho, não se sentia completamente sozinho diante da vastidão do deserto. A água, retirada de um poço esquecido, havia feito mais do que saciar a sede. Havia quebrado o primeiro muro. Samuel gesticulou em direção à casa principal, avisando que o lugar mal se sustentava em pé, mas oferecia abrigo contra o frio. As mulheres trocaram olhares breves antes de segui-lo. Não havia pressa, nem hesitação exagerada. Apenas cautela. Ao empurrar a porta, uma nuvem de poeira se ergueu, dançando na luz fraca do entardecer. O interior cheirava a abandono e madeira seca, tempo acumulado, esquecimento. Samuel sentiu uma pontada de vergonha. Aquele fora o lar de seu pai. Agora parecia um túmulo mal cuidado. Sem dizer palavra, as mulheres começaram a agir. Uma abriu as janelas emperradas, deixando o ar circular. Outra varreu o chão com galhos improvisados. A terceira organizou o pouco que restava de móveis, afastando entulhos. A mais jovem acendeu o fogo na lareira com habilidade surpreendente, como se já tivesse feito aquilo dezenas de vezes. Em poucos minutos, algo mudou. A casa não era mais apenas um abrigo precário. Começava a parecer viva. Samuel ficou parado, observando, sentindo-se deslocado dentro do próprio espaço. A eficiência delas contrastava dolorosamente com sua negligência passada. Ele nunca conseguirá fazer o rancho funcionar sozinho. Talvez porque nunca tivesse realmente tentado permanecer. O fogo crepitava, lançando sombras quentes nas paredes. A poeira assentava. O silêncio opressor cedia lugar a sons pequenos, humanos. Samuel sentiu algo apertar em seu peito, e vergonha, sim, mas também algo que ele não ousava nomear ainda. Esperança. A casa, que por anos parecerá resistir à presença humana, agora aceitava novamente ser habitada. Como se estivesse apenas esperando mãos dispostas a cuidar. A refeição foi simples. Carne seca, um pouco de pão endurecido, divididos sem cerimônia. Sentaram-se em silêncio ao redor do fogo, respeitando o espaço uns dos outros. Não havia desconforto exagerado. Apenas atenção. Depois de alguns minutos, a irmã mais velha falou. Não levantou a voz. Não fez discursos. Disse apenas o necessário. Se ficassem, explicou, não seria como hóspedes nem como servas. O trabalho seria dividido igualmente. Cada um contribuiria conforme suas capacidades. A lealdade seria mútua e não exigida, mas construída. E, acima de tudo, não haveria submissão. Nem delas, nem dele. Samuel escutou com cuidado. Aquilo não soava como negociação. Soava como princípio. Ele assentiu lentamente. Aquelas regras faziam sentido. Mais do que isso, eram justas. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia no controle absoluto, e isso não o incomodava tanto quanto esperara. O fogo estalava entre eles. O acordo não foi selado com aperto de mãos nem promessas grandiosas. Foi selado pela aceitação silenciosa de limites e responsabilidades. Naquele momento, Samuel entendeu que dividir o espaço significava dividir escolhas. Não haveria retorno fácil caso algo desse errado. Ainda assim, ele permaneceu. A noite caiu rápido. O frio se intensificou, mas o fogo manteve o interior aquecido. As mulheres se acomodaram em cobertores improvisados. Samuel deitou-se em seu antigo quarto,
o teto rangendo acima de si. Ele não dormiu. O vento uivava do lado de fora, atravessando frestas como um aviso constante. O fogo na sala principal estalava em intervalos irregulares. De vez em quando, ouvia vozes baixas, palavras trocadas em um idioma que ele não compreendia, mas cujo tom transmitia segurança. O rancho não estava mais vazio. Essa constatação o atingiu com força inesperada. Por anos, a solidão fora sua única companhia. Uma presença amarga, mais conhecida. Agora, ela recuava lentamente, como um animal ferido. Samuel fechou os olhos, mas imagens vinham sem convite, o pai trabalhando sob o sol, o rancho em seus dias melhores, estradas percorridas sem rumo. Tudo se misturava aos sons da noite. Ele percebeu que não sentia medo. Sentia responsabilidade. Ali, sob aquele teto frágil, existia algo que dependia de suas escolhas. Não apenas a própria sobrevivência, mas a de outras pessoas. Pessoas que haviam confiado nele com pouco mais que esperança. O vento soprou mais forte. A casa resistiu. Pela primeira vez desde que retornará, Samuel sentiu que talvez não tivesse voltado tarde demais. A solidão ainda estava ali, mas já não comandava tudo. No escuro, ele finalmente relaxou. O rancho respirava. E, com ele, Samuel também. Samuel acordou antes do amanhecer, como aprenderá a fazer nos anos de estrada. O frio mordia forte, atravessando as paredes da casa como lâminas finas. Ele se sentou na cama esperando ouvir apenas o vento, mas algo diferente alcançou seus ouvidos, o som ritmado de madeira sendo ajustada, passos firmes sobre o solo duro. Ao sair, viu as mulheres já em movimento. A primeira luz do dia mal tocava o horizonte, e mesmo assim elas trabalhavam em silêncio, concentradas. Uma segurava tábuas antigas, outra alinhava postes, enquanto a terceira amarrava arame reaproveitado com habilidade precisa. Nenhuma ordem fora dada. Nenhum pedido havia sido feito. O trabalho simplesmente acontecia. Samuel ficou parado por um instante, observando. Aquilo desarmou mais do que qualquer ameaça armada. Ele passará anos tentando convencer homens a trabalhar duro por um pagamento incerto. Ali, não havia negociação. Havia propósito. A terra parecia responder. Onde antes só havia abandono, agora surgiam linhas retas, cercas firmes, sinais claros de cuidado. O solo, ainda duro pelo frio, mostrava menos resistência sob mãos determinadas. Até os animais remanescentes pareciam mais calmos, como se reconhecessem que algo havia mudado. Samuel se juntou a elas sem palavras. Trabalharam lado a lado, respirando o ar gelado, sentindo o corpo reclamar e, ao mesmo tempo, despertar. O sol finalmente rompeu o céu, lançando luz sobre o rancho que, pouco a pouco, deixava de parecer um erro do passado. Ele percebeu algo importante e aquele lugar não estava condenado. Apenas fora abandonado tempo demais. O esforço humano, quando sincero, tinha poder de resposta. Com o passar dos dias, Samuel começou a enxergar além da simples sobrevivência. Cada uma das mulheres carregava habilidades moldadas pela necessidade e pela perda. A irmã mais velha assumia decisões com naturalidade. Observava o clima, o terreno, o ritmo de trabalho, e distribuía tarefas sem impor autoridade. Sua liderança não vinha da força, mas da confiança silenciosa que inspirava. Samuel percebeu que, sempre que surgia uma escolha difícil, todos olhavam para ela primeiro. A segunda irmã raramente descansava de verdade. Seus olhos estavam sempre atentos ao horizonte, aos sons distantes, aos rastros quase invisíveis no chão. Era ela quem identificava perigo antes que se tornasse ameaça. Ensinou Samuel a notar detalhes que antes ignorava, silêncio repentino de pássaros, poeira deslocada, sombras fora do lugar. A terceira tinha afinidade com os animais e com a terra. Sabia quando uma cabra estava doente antes que os sintomas se tornassem visíveis. Escolhia os pontos mais promissores para plantio, mesmo em solo castigado. Com paciência, devolvia a vida ao que parecia perdido.
A mais jovem cuidava do que não se via. Preparava alimentos, aquecia a casa, escutava quando o silêncio pesava demais. Sua presença trazia algo que Samuel não sentia havia anos, humanidade sem cobrança. Sem perceber quando, Samuel passou a depender delas. Não por fraqueza, mas por reconhecimento. Aquilo não diminuía seu valor. Ampliava. O rancho deixava de ser um fardo solitário. Tornava-se um esforço compartilhado. Nem todos viam a transformação com bons olhos. Cavaleiros começaram a passar com mais frequência pela estrada próxima. Alguns desaceleravam ao avistar o rancho. Outros apenas observavam à distância, tempo demais para ser casual. Samuel sentia os olhares mesmo quando não os via diretamente. Rumores não demoraram a surgir. Um homem branco vivendo com mulheres Apache. Histórias distorcidas cresciam em tavernas e postos de troca. Onde havia diferença, surgia desconfiança. Onde havia silêncio, surgia medo. Samuel sabia como aquilo funcionava. Já vira esse tipo de coisa antes. Primeiro vinham os boatos. Depois, as visitas. Por fim, a violência justificada por mentiras convenientes. Ele comentou pouco sobre isso. As mulheres não precisavam ser alertadas. Elas já se preparavam. Reforçavam portas, observavam rotas de fuga, mantinham suprimentos prontos para serem movidos rapidamente. O inverno avançava, e com ele, a tensão. Samuel entendeu que não se tratava mais apenas de sobreviver ao frio. Era questão de permanecer. Eles chegaram no meio da tarde. 3 homens armados, montados em cavalos bem cuidados demais para quem alegava autoridade. Pararam diante do rancho como se o chão lhes pertencesse. O líder falou primeiro, voz carregada de falsa formalidade. Disse representar interesses da região. Disse que havia problemas com a presença das mulheres. Disse que Samuel devia entregá-las para a proteção adequada. Nenhum documento foi mostrado. Nenhuma lei foi citada. Apenas o peso das armas e a certeza da impunidade. Samuel sentiu o sangue esfriar. As mulheres se posicionaram atrás dele, não em busca de abrigo, mas de unidade. A segunda irmã mantinha os olhos fixos nos homens, calculando distâncias, avaliando movimentos. O silêncio se espalhou como chumbo no ar. Samuel sabia que aquela era a encruzilhada. Ceder significava sobreviver hoje e morrer por dentro amanhã. Resistir significava risco imediato e mais também dignidade. O vento soprou forte, levantando poeira entre eles. O deserto aguardava a decisão. E o inverno, implacável, não perdoaria fraquezas. Samuel deu um passo à frente antes que qualquer outro som quebrasse o silêncio. O rifle permaneceu em suas mãos, mas o cano apontava para o chão. Não era submissão. Era escolha. Ele respondeu com poucas palavras, firmes o suficiente para não deixarem espaço para negociação. Disse que aquelas mulheres não eram prisioneiras nem mercadoria. Que estavam ali por direito conquistado com trabalho. E que não seriam entregues. Os homens se entreolharam. Não esperavam resistência. Homens como eles estavam acostumados a ver o medo vencer antes da convicção. O líder franziu o senho, avaliando Samuel como quem mede o peso de uma presa que pode dar trabalho demais. Samuel sentiu o coração bater forte, mas não recuou. Ele escolhera ficar. Não por bravura, mas por coerência. Entregar aquelas mulheres seria comprar uma segurança vazia, construída sobre traição. Ele já viverá o suficiente para saber que esse tipo de paz não dura. O vento trouxe o cheiro seco da terra. O deserto assistia. Samuel não ergueu o rifle, mas ajustou a posição dos pés. Se a violência viesse, ele estaria pronto. Ainda assim, esperava que não viesse. Havia coisas que valiam mais do que sobreviver mais um dia. A escolha estava feita. E escolhas, no Oeste, sempre cobram seu preço. Antes que os homens pudessem responder,
a segunda irmã avançou um passo ao lado de Samuel. Seu movimento foi calmo, deliberado. Ela não empunhava arma alguma, mas sua presença preenchia o espaço entre eles. Quando falou, sua voz não tremeu. Disse que não eram mulheres perdidas nem indefesas. Que haviam sobrevivido a coisas que aqueles homens jamais entenderiam. Que o rancho não era um esconderijo, mas um lar construído com esforço compartilhado. Ela avisou que qualquer tentativa de violência teria resposta. Não como ameaça vazia, mas como constatação. O território estava atento. Eles não enfrentavam vítimas. Enfrentavam pessoas dispostas a defender o que haviam conquistado. Os homens sentiram o peso daquelas palavras. O líder apertou os lábios. Um dos outros desviou o olhar, desconfortável. A segurança inicial começava a rachar. Samuel percebeu que, naquele momento, o equilíbrio mudará. Não pela força das armas, mas pela clareza da posição deles. O silêncio se alongou, carregado de cálculo e hesitação. O líder cuspiu no chão, gesto de desprezo que não convencia nem a si mesmo. Disse que aquilo não terminaria ali. Que voltariam. Que o rancho não ficaria esquecido. Mas suas palavras soaram ocas. Eles recuaram devagar, mantendo os olhos atentos, como homens que sabem quando avançar custa caro demais. Montaram os cavalos e se afastaram, levantando poeira no caminho de volta à estrada. Nenhum tiro foi disparado. Quando o som dos cascos desapareceu, o silêncio retornou indiferente, mais denso, mas também mais sólido. O rancho havia cruzado uma linha invisível. Não era mais um lugar esquecido. Tornará-se território defendido. Samuel soltou o ar que nem percebera estar segurando. As mulheres permaneceram imóveis por alguns instantes, escutando o mundo ao redor, certificando-se de que a ameaça realmente se afastara. Eles sabiam que aquilo não era o fim. Era o começo. Naquela noite, sentaram-se ao redor do fogo, o vento batendo contra as paredes como um lembrete constante do mundo lá fora. A chama lançava sombras longas, dançando sobre rostos cansados, mas determinados. A irmã mais velha falou com calma. Disse que, entre o povo delas, permanecer em um lugar após um confronto significava compromisso. Não havia espaço para indecisão. Vida, terra e futuro se entrelaçavam. Ela propôs algo simples e profundo, uma parceria real, decisões compartilhadas. Trabalho dividido. Proteção mútua. Não como acordo temporário, mas como caminho. Samuel escutou em silêncio. Pensou no homem que fora quando chegará, e vazio, sem planos, apenas sobrevivendo. Pensou no rancho agora, vivo novamente, sustentado por mais do que sua própria força. Ele aceitou sem discursos grandiosos. Disse apenas que faria a sua parte. Que não prometeria o que não pudesse cumprir. Que protegeria o que ajudara a construir. As mulheres assentiram. Entre eles, o acordo foi selado não por palavras, mas pela permanência. O fogo crepitou. Lá fora, o inverno continuava implacável. Mas dentro daquele rancho, algo havia se firmado em uma aliança que não se quebraria facilmente. A linha na areia fora traçada. E ninguém ali pretendia recuar. A chuva chegou sem aviso, como quase tudo que importava naquela terra. Primeiro, um cheiro diferente no ar. Depois, nuvens baixas cortando o céu. Quando as primeiras gotas tocaram o chão seco, a terra pareceu suspirar. Não era uma chuva forte. Era persistente. Samuel observou da varanda enquanto a água escorria pelas cercas recém-reparadas, penetrando o solo duro que, por meses, resistira a tudo. Em poucos dias, o rancho começou a mudar. Onde antes havia poeira, surgiram manchas verdes tímidas, depois confiantes. A terra, que parecerá morta, apenas aguardava cuidado. A produção cresceu rápido. As cabras engordaram. As hortas renderam mais do que Samuel julgara possível. Cada esforço do inverno encontrou resposta na primavera.
Nada veio fácil, mas tudo veio justo. O rancho prosperava não por sorte, mas por constância. Trabalho diário. Decisões compartilhadas. Respeito ao ritmo da terra. Samuel percebeu que a prosperidade não chegará como conquista, mas como reconhecimento. O rancho aceitara aquelas pessoas porque fora tratado como algo vivo, não como algo a ser explorado. O tempo passou como sempre passa no Oeste, e silencioso, implacável, transformador. Crianças surgiram no rancho, em algumas nascidas ali, outras trazidas por caminhos que o deserto raramente explica. Risos começaram a se misturar ao som do vento. À noite, histórias eram contadas ao redor do fogo, em mais de um idioma, carregando memórias antigas e novas promessas. As tradições Apache nunca foram apagadas. Foram mantidas com cuidado, ensinadas às crianças como raízes profundas. Canções, rituais, respeito aos ciclos da natureza. Tudo coexistia com a vida do rancho, sem conflito, sem imposição. Samuel aprendeu que integração não exige renúncia. Exige escuta. A família que se formar ali não seguia moldes conhecidos. Não nascerá de posse nem de sangue apenas, mas de escolha repetida todos os dias. Escolha de permanecer. De proteger. De dividir. O rancho, antes símbolo de fracasso, tornará-se lar. Viajantes começaram a parar com mais frequência. Alguns vinham por necessidade, outros por curiosidade. Encontravam abrigo simples, comida honesta, troca justa. Ninguém era explorado. Ninguém era humilhado. A reputação do rancho mudou. Onde antes havia rumores carregados de medo, agora surgiam relatos de cooperação e ordem. Comerciantes confiavam. Famílias descansavam ali por uma noite antes de seguir viagem. O rancho tornou-se referência não pela força das armas, mas pela firmeza dos princípios. Nenhum grupo voltou para desafiar aquele território. Não porque não pudessem, mas porque entenderam que não valia a pena. A união ali não era frágil. Era construída. Samuel sabia que o respeito conquistado era mais duradouro que o imposto. Certa tarde, Samuel ficou sozinho na colina, observando o pôr do sol incendiar o horizonte. O mesmo céu que o receberá anos antes, quando retornará quebrado, sem planos, apenas cansado demais para continuar fugindo. Ele quase não reconhecia aquele homem agora. Entendeu, enfim, que não fora ele quem escolhera a terra. Fora a terra que o chamara de volta quando ele estava pronto para ouvir. Não para dominá-la, mas para cuidar dela junto com outros. O rancho nunca precisará de um dono. Precisará de guardiões. Samuel sorriu discretamente, sentindo algo raro, pertencimento sem peso. O rancho que um dia estivera vazio de pessoas e propósito agora pulsava a vida. Não fora tomado à força. Fora escolhido. Ali, o Oeste mostrava o que poderia ter sido, em um lugar onde coragem não se media pela violência, mas pela capacidade de permanecer humano em tempos difíceis. E enquanto as estações continuavam a girar, o rancho permanecia, e cheio de vozes, histórias e escolhas compartilhadas. Se esta história tocou você, lembre-se. No Oeste, e na vida, pertencer nunca foi sobre posse, mas sobre escolha. Polegar apontando para cima curta se acredita que humanidade constrói mais que violência. Balão de fala comente o que essa história despertou em você. Sino inscreva-se para mais narrativas profundas do Velho Oeste, onde cada decisão muda destinos.